Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Momento Química. E hoje na parte 3 sobre funções hidrogenadas, discutiremos sobre os nitrocompostos. Meu nome é Andreia e vamos lá para mais uma aula do canal Momento Química. Nitrocompostos são substâncias que contêm um ou mais grupos NO2 na molécula, ou seja, é um átomo de nitrogênio com dois átomos de oxigênio. São classificados em alifáticos e aromáticos, cujas propriedades são bem diferentes. Os nomes são obtidos com a adição do prefixo nitro ao hidrocarboneto correspondente. Então, mais adiante, veremos como fica essa nomenclatura. Utilidade. Esses compostos são bastante reativos, por isso são largamente utilizados como explosivos. Então, vamos lá para a nomenclatura. Então, como foi dito anteriormente, será composto aqui primeiro pelo prefixo nitro. Então, para dar nome aos compostos, primeiro você vai identificar se aquela função ela tem um nitro nela, né? Então, se tem um NO2. Se tiver, você vai colocar de início a palavra nitro e, ao final, adicionar o nome do hidrocarboneto, que já aprendemos como funciona, né? Conta quantos carbonos tem na cadeia principal, utiliza aquela partículazinha et, met, prop e aí por diante, né? Dependendo da quantidade de carbonos. E juntamente com o nome da ligação, se vai ser ligação simples, dupla ou tripla, então an, en ou in, e ao final adiciona o O, que é do hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, que são as cadeias compostas por carbono e hidrogênio, são terminadas com a vogal O. Então, vamos ver como é que funciona na prática. Então, olha esse exemplo. Temos aqui a presença do NO2, e esse NO2 ele está ligado com uma metila, né? Então, com o grupo metil, CH3. Então, como fica o nome? De início, já identifiquei, então vou colocar nitro. E agora, ao final, vou dar nome ao hidrocarboneto. Então, como fica? Só tem a presença de um carbono, então é met. É só ligações simples, então fica an. E ao final, coloca a vogal O do hidrocarboneto. Então, fica nitrometano. Próximo exemplo. Tenho aqui a presença do NO2 e ele está ligado a um etil, né? Dois carbonos, ó. Então, de início, eu vou colocar nitro e ao final o nome do hidrocarboneto, que eu já identifiquei que é um etil. Então, et. E a ligação, só ligações simples. Então, an. E ao final, o. Então, fica nitroetano. Nesse outro exemplo, temos a presença do NO2 e temos aqui uma cadeia principal, né? A maior com 1, 2, 3, 4 carbonos. E logo nesse carbono aqui 2, temos uma ramificação. Então, de início, o que é que a gente faz? Ó, identifica em qual carbono está a presença do nitro. Olha aqui, todos eles estão ligados ao primeiro. Primeiro, por isso aqui tanto faz, eu coloco um ou não, tá? Então, nesse aqui, por exemplo, foi colocado para identificar, ó. Esse nitro aqui está ligado ao primeiro carbono, porque sempre a gente vai começar a contar do carbono que está próximo a ele. Então, ele está aqui no primeiro carbono, por isso ficou um nitro. Mas se eu quiser colocar só nitro, também eu vou entender que ele está no primeiro carbono. O próximo passo é identificar onde está essa minha ramificação. Porque se não tivesse ramificação, eu já ia logo direto, igual aos outros, dar nome à minha cadeia principal aqui de hidrocarbonetos. Mas como eu identifiquei que tem ramificação, eu vou dar nome a ela e identificar onde está essa ramificação.
Então, ó, 1, 2, está no carbono 2 a minha ramificação. Então, eu vou ver se é uma etila, uma propila. Então, neste caso, é o que? Uma metil, né? Então, por exemplo, vai ficar 2-metil. E agora eu posso dar nome ao hidrocarboneto da cadeia principal, que são 4 carbonos, então fica but. É só ligações simples, né? E ao final, vogal O do hidrocarboneto. Então, ficou 1 nitro, 2-metilbutano. Nesta outra, temos a presença aqui do nitro, agora, lá no carbono 2, ó. Por que eu comecei a contar minha cadeia principal daqui e não daqui? Porque se eu começasse daqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, ia demorar muito para me chegar próximo ao nitro. E se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, pronto, já cheguei no carbono onde está o meu grupo nitro. Então, é mais fácil eu contar do carbono que está próximo, tá? Então, 1, 2. Então, 2 nitro. Agora, eu vou ver se minha cadeia tem ramificação. Tem ramificação? Tem. E é o quê? Está no 4º carbono e é uma etila, ó. A presença de 2 carbonos. Então, por isso que vai ficar 4-etil, tá? E olha, também eu tinha uma outra ramificação aqui, que é um metil. Então, por isso que ficou 3-metil. Aí, professora, por que eu não peguei logo o 3-metil e coloquei aqui? Lembra da ordem alfabética. Etil e metil, né? Começa com E metil M. Qual é que vem primeiro na ordem alfabética? Etil. Por isso que eu coloquei logo 4-etil e depois a outra ramificação, 3-etil. Agora, eu vou dar nome à minha cadeia principal, que é a minha cadeia maior número de carbonos. Que nela tem 7 carbonos. Então, quando tem 7, é hept, tá? E aí eu vou ver minhas ligações, se é só ligação simples. Simples. Opa, tem uma dupla aqui. Se tem uma dupla, eu vou identificar em qual carbono está essa dupla. Então, está no carbono aqui 5, ó. Logo após o carbono 5, aparece a dupla. Então, fica 5, e como é dupla, em. E ao final, vogal O. Bom, pronto. 2 nitro, 4-etil, 3-metil, hept, 5-eno. Olha esses daqui. Nesse composto, temos aqui o que? Um benzeno, né? Esse benzeno, ele está ligado a um grupo nitro. Então, fica da mesma forma. Sempre eu vou colocar o nitro como prefixo no começo e logo após o nome do hidrocarboneto, que no caso é o benzeno. Por isso ficou nitrobenzeno. Agora, aqui. Aqui, ó, é esse composto todo, ó. Esse ciclo ligado a esse metil aqui. Isso se dá o nome de tolueno. Ele é um tolueno. Esse tolueno, ele está ligado a um grupo nitro. Então, fica nitrotolueno. Sempre quando vocês verem esse ciclo, nesse formato, tá? Ó, ele não é um benzeno, tá? Porque ele faz aqui uma ligação com o CH3. Então, quando ele faz essa ligação com o CH3, ele é chamado de tolueno. Então, é o nitrotolueno. Aqui nessa outra, aqui ele não é tolueno, ele não está fazendo ligação com CH3. Só tem ligações com nitro, ó. Temos 3 nitros ligados a esse benzeno, tá? Ele é benzeno porque ele não está fazendo ligações com CH3, ok? Então, como ele tem várias ligações, esse benzeno com nitros, eu tenho que identificar onde é que está esses nitros. Então, é só contar, ó. No
carbono 1 já tem um nitro, então fica 1. O próximo, 2, 3, 3, outro nitro, 1, 3 já. O próximo, 4, 5, no 5 tem outro nitro, por isso que ficou aqui 1, 2, 1, 3, 5. Como são 3 nitros, por isso que ficou trinitro, tá? Pronto, agora eu coloco ao final o nome benzeno. Nessa outra, da mesma forma, só que agora temos aqui a presença de quem, ó? CH3 ligado a esse ciclo, que é chamado de tolueno, desculpa. E esse tolueno, ele também está fazendo ligações com NO2, né? Ó, temos 1, 2, 3. Identifica da mesma forma que fizemos nos outros. Conta, ó, 1, 2. No carbono 2 já temos um nitro. 3, 4. No 4, 5, 6. No 6. Então, por isso que ficou 2, 4, 6. Como são 3 nitros, por isso que ficou trinitro. Tolueno, tá? E nesse próximo, ó, também temos aqui um tolueno, em que ficou o quê? CH3, né? Ligado a esse ciclo, por isso que é o tolueno. E ele faz ligações com 2 nitros, né? Então, ficou no 1, 2, aí 3, 4, 5, 6. Então, 2 e 6, a gente tem nitro, e ao final coloca o nome tolueno. Obrigada pela atenção.